Quando uma pessoa não consegue explicar a animosidade do outro para si, pode ser apenas uma intervenção de um espírito? Se positivo, como atuar no espírito desencarnado que está criando essa situação? O Valnei Santiago está acompanhando a gente lá pelo canal espiritismo.net. Boa noite, Valnei, e um feliz ano novo para você. Existem várias hipóteses aí, tá? Para você ter animosidade com alguém. A primeira hipótese que a gente pode tomar é com relação ao presente, algo do presente. Eu tenho uma amiga que, depois que a mãe dela faleceu, o pai casou com uma outra pessoa, e ela teve uma madrasta. Essa madrasta foi muito cruel com ela, muito cruel. E ela parece demais com uma cantora muito famosa do Brasil, muito famosa. Ela odeia essa cantora, ela não suporta ouvir a voz da mulher. Mas por que isso? Porque ela faz um processo de transferência. Ela olha a mulher na TV e lembra da madrasta que era parecida com ela e fica com raiva da outra que não tem nada a ver com a história. Então é mais ou menos isso, uma das possibilidades, chamada transferência. Eu carrego de A para B as emoções que eu tenho. Se alguém se parece fisicamente com outro alguém que eu não gosto, eu carrego essa emoção para essa outra pessoa. E vice-versa, se eu gosto de alguém, parece tanto com fulano, eu gosto tanto, aí fica interessado nessa pessoa porque ela se parece com outro. Essa transferência não tem nada a ver com o espiritual, é tudo por conta do presente. Kardec sempre dizia que a gente tem que sempre procurar esgotar as questões do presente para que a gente consiga resolver as questões de maneira mais clara, sem ir para o passado desnecessariamente. Posição número 2, também do presente. Você não lembra que você fez, mas o outro lembra que você fez para ele. Poxa, eu nunca fiz nada para ele, fez. Você não está lembrando. Que quem bate esquece, mas quem apanha lembra sempre. Às vezes a gente nem sabe o que fez para os outros e as pessoas estão com raiva de nós por aquilo que a gente fez. Então, há pessoas que nos tratam mal, a gente, puxa, mas eu nunca fiz nada que você lembre, mas pode ter feito no presente, sim. Aí uma terceira situação é essa que você está citando, uma influência espiritual, que seria um inimigo seu que utiliza o outro para perturbar você, que é uma possibilidade, e uma segunda, um inimigo dele que faz ele perturbar você para que ele se desequilibre. Então, por exemplo, tenho patrão e empregado. Eu posso ter o obsessor do empregado atacando o patrão para que o patrão o demita e aí ele se vingue através do patrão. Então, o obsessor é do empregado, que ataca o patrão para ser demitido. E eu posso ter também um obsessor do patrão, que, olha, eu vou fazer ele fazer bastante maldade com essa pessoa para ele criar culpa. Aí ele persegue, ele joga a pessoa para fora, maltrata, humilha, e depois ele responde um processo porque ele se excedeu, ele fez abuso de autoridade, né, aquelas condições que existem hoje no trabalho, em que você promove a opressão de alguém. Então, isso também precisa ser observado. Então, são situações de perturbação espiritual que pode ser tanto da vítima como pode ser do algoz, querendo empurrar a pessoa para fazer o erro, para depois ela se sentir culpada pelo que ela fez. E aí encontra o outro, olha, esse aqui eu vou perturbar. E aí usa a pessoa para perturbar como um instrumento para derrubar o algoz. Nem sempre, quando a gente é perseguido por alguém, aquele que nos persegue tem vínculo espiritual conosco. Às vezes nem tem vínculo espiritual. É porque o obsessor do outro, ele quer que a pessoa se desgrace, então a pessoa desgraça um, desgraça dois, desgraça três, porque o obsessor quer exatamente isso, é que ela faça um monte de bobagem com muita gente, e alguém depois se vingue, ou ela depois se encontre espiritualmente numa condição bem ruim por todo o mal que ela fez. E tem, além dessas 4 que eu já coloquei, que é a condição do presente por transferência, do presente que a gente não lembra o que fez, a questão espiritual da vítima, a questão espiritual do algoz
E tem a questão do passado. A gente, de repente, é conhecido do ontem, se encontra agora, não lembro qual era a relação que a gente tinha, mas há uma rejeição enorme entre nós. Daí, nessas circunstâncias que você está colocando, a perturbação espiritual é uma possibilidade, é uma, mas existem outras que podem se dar. E na própria perturbação espiritual tem duas. Pode ser uma perturbação de A para B ou de B para A. Muito bem.